Pode falar. 2h38 da manhã, sábado de 2020, dia 20 de junho. Podcast 3. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Terceiro podcast acontecendo. Terceiro podcast rolando, sem saber qual vai ser o assunto. Só deu vontade de trocar uma ideia e é isso aí, brother. Ana, desculpe meus comentários. Bom, a gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho. Primeiro, né, falar nossas redes sociais. O Mundo a Deus Dará no Instagram. Leandro.atos Ribeiro. O tri por aí. Tri por aí no Instagram. E Viajar é Preciso 001. Viajar é preciso era um. Se vocês procurarem por O Mundo a Deus Dará e Viajar é Preciso 01 no Facebook, vocês vão encontrar a gente. E no distropia.com vocês vão ter todas essas redes, tá tudo conectado lá. Mais uma gama de projetos que estão acontecendo e todos os relatos de viagem e vídeos que a gente tem feito, que a gente tem publicado. E também agora a gente vai colocando os links dos episódios da TV Tambaú também, TV Tambaú. que agora tá no ar tudo, tá tudo Os acontecendo. viajantes. Os Viajantes. Oferecimento. Domingo na TV. Domingo na TV. Cícero Moreira. Cícero Moreira. Cara. E eu acho que o que a gente pode falar sobre como é que está sendo gravar, né, os viajantes e ir para esses picos. Tá sendo ruim pra caralho. Mentira, meu irmão. Tá doido, brother. Meu irmão, primeiro que viajar é lindo, né, velho? Viajar. Você viajar e ainda ter a oportunidade de fotografar e principalmente a oportunidade de viver disso. Ainda tá longe da gente viver disso, mas a gente tá indo no caminho. Mas é lindo, brother. Eu acho que, a gente ter... Porque esses últimos dias foram assim, a gente foi para Aparecida, né? A gente foi para Itajubá e a gente foi para Delfim Moreira. E agora eu não me lembro se a gente comentou sobre a ida de Aparecida no outro podcast. Não. E Não me lembro também. daí você poderia falar da sua impressão sobre ir para Aparecida, como é que foi fotografar lá, porque você nunca foi para lá. Eu só de passagem, né? Isso tem tempão e aí rolou de da primeira vez oficial, né? Que a gente foi pra tirar umas fotos, só que o dia foi chato e aí não foi legal. E aí dessa segunda vez que ainda tive o prazer de passar pela passarela, muito massa e altas fotos, né, velho? O lugar é lindo pra caramba. E há vários pontos de fotografia, né, cara? Vários pontos pra a galera mesmo que curte mesmo fotografar aí. Chegar num lugar daquele ali cheio de linhas, repleto de linhas, cara, você vai brincar com a câmera, literalmente. Porque o lugar, além da beleza em si, ainda deixa você brincar com sua imaginação, porque o lugar é incrível, além de ser um ponto turístico forte também, né? Um ponto turístico. Mas foi massa aí em Aparecida. Não, Aparecida foi... tipo, Aparecida pra mim tem um gosto de infância, um gosto de juventude e tal, porque parte da minha infância eu vivi em Resende, que não é muito longe daqui. A gente está em Lorena, no interior de São Paulo. E eu fui para Aparecida várias vezes, assim, quando criança, quando jovem, tudo mais. Eu sempre gostei de visitar lá, ainda que eu vá mais para a linha da espiritualidade, pro esoterismo, esse lance mais holístico e tal. E é uma mistura de várias coisas,
né, de várias linguagens, mas eu sempre, como digo, eu sempre me prendi ao fato de que muita gente vai para lá, né, com o intuito de, com a fé, né? É, Claro que existem, claro que existe o turismo financeiro, claro que existe o lance de deve rolar política, essas coisas assim, não tá fora do mundo, né? Mas você vê que a importância mesmo ali na cidade é a fé. Porque você vê, vem gente de todo canto, cara. E como a proprietária lá do Hotel Fazenda aqui, nós vamos falar logo mais, lá em Delfim Moreira, falou que lá é o caminho da fé, né? Que o pessoal faz a maior parte ali por dentro das matas. Então você vê que vem muita gente caminhando. Se eu não me engano, eu já vi até uma vez no jornal alguém que saiu, parece que lá do Ceará, caminhando até chegar na Aparecida. Então, querendo ou não, isso mexe com a pessoa, né, velho? Porque olha o tamanho da fé dessa pessoa, tá ligado? Ela fazer isso, o que foi que aconteceu na vida dela pra ela poder fazer isso, tá E ligado? a gente chega lá no ambiente e trata o ambiente como se fosse qualquer coisa que a Qualquer gente lugar. imagina. Não, e não é dessa maneira. Porque o lugar tem sua crença. Então você tem que respeitar isso. Qualquer tipo de religião que seja, do candomblé ao catolicismo, ao que seja, ao judaísmo, budaísmo, a quem não acredita também, mas independente tem que ter esse respeito, tá ligado? Do lugar e das pessoas em si. E isso é massa, né? Porque você vê que a fé, na hora que eu fui para visitar a, a Aparecida, eu não cheguei a ir até ela porque tinha muita gente, né? Não tá tão movimentado assim, mas tinha muita gente pra ver lá. Tinha um cara chegando de joelho, pô. Então você vê que realmente a pessoa tem uma fé ali grande no momento. Você sente a, a fé da pessoa ali. Então isso é muito massa. Isso marca a pessoa. É interessante, né? Porque tipo, tem muita gente que vai lá com realmente o propósito. Não foi igual a gente que a gente foi Cada um tem o seu ver propósito. e tudo mais, a gente foi tirar foto, é um lugar bonito para tirar foto, é que nem tu disse. Que cada ângulo ali, cada perspectiva é uma foto e é uma foto muito bonita, E é uma foto muito bonita. saca? Então, até pra gente, E é né? coisa que você não vai ver, só lhe interrompendo rapidinho, é coisa que você não vai ver se o ambiente estiver muito cheio. A gente conseguiu fazer bastante coisa porque não está um movimento grande, mas eu acho que aquele lugar ali, com 43 mil pessoas, deve ficar muito pequeno, Brasil. Continue. Com certeza, fica muito. Você se distrai muito, eu também acho isso. Mas é parte do lugar mesmo, é natural do lugar que sempre tenha muita gente e realmente também quando tá na época no aniversário lá da Santa e tal, né? No dia Das dela. romarias. Aí tem as romarias, tem os caminhoneiros que param lá e vai, e aquele o estacionamento inteiro fica lotado de carro e de, sabe? E tipo, por exemplo, os caminhoneiros, cara, Aparecida é realmente uma capital para eles da fé e tal. Todo mundo para. Você deve ter conhecido, visto algum, pelo menos um que seja, um caminhão que tenha a Nossa O Senhora senhor, Aparecida. vários parceiros. Então, Inclusive meu primo, ele tá viajando agora de Irecê para cá para São Paulo e ele tem na boleia do caminhão. então, então é uma coisa que realmente a galera tá muito conectada com aquele ambiente lá. E tipo, eu acho que você consegue ver, se você tiver um olho atento, talvez, você consegue perceber a maneira como você se sente lá,
por exemplo, a gente tirou muita foto e muita foto bonita. E eu cheguei a comentar contigo sobre a questão do esplendor e tal, que você chega lá e você sente aquela magnitude do ambiente, assim, da construção e tudo mais, da basílica e tal, que não é só a construção, mas a energia que está ali simbolizada, representada por aquele prédio lá. E, tipo, para quem tem maus olhos, aquilo ali já mexe com a pessoa. A pessoa não tem como você não ver a basílica, né? E agora, quando você vai percebendo com clareza aquilo que está por trás, aquilo, tudo isso que envolve aquele ambiente e tudo mais, e você sente mesmo que ali é um negócio diferente de outros lugares. E isso independente realmente da fé que você tenha a respeito daquilo. Aquilo ali mexe contigo também. E nas fotografias que a gente tirou, tem muito dessa energia também, porque se você está mirando aquele. Se o teu alvo é tirar foto da basílica, e a basílica tem aquele magnetismo dela, vai fazer com que você encare aquilo de uma perspectiva totalmente diferente, sei lá, de tirar. A gente estava tirando foto lá no começo Da Basílica Velha. da Basílica Velha. Ali já é tem aquela parada, sim, mas você nota que é diferente quando você chega na Basílica Nova, tá ligado? Quando você vai se aproximando da Basílica. Quando você vê a Basílica de longe, você já fala, Principalmente de cara, grandeza, né, velho? Porque o lugar é muito aquilo, grande. aquilo é. E se você vê, eu acho que a qualidade das fotos também não é só porque o ambiente, que o prédio é bonito, ou que o prédio é grande, mas é justamente isso que está por trás daquele prédio. Eu acho que favorece não simplesmente o prédio em si, mas também toda essa energia que aquele prédio tem, tá ligado? E tal, e aquela coisa mesmo de você tem a sua fé, eu tenho a minha, a gente entende essa coisa, tipo, a gente encaixa, né, um pouquinho a cabeça de um com o outro e tal em relação a isso, mas a gente tem maneiras diferentes de lidar com a questão e muitas pessoas têm outras visões, outras maneiras de lidar com aquilo. Então, mas isso não impede ou não interfira, não mude a a objetividade do negócio, a realidade dali, sabe? Aquilo ali te traz alguma coisa a mais, alguma coisa maior. Tal. Poderia ser muito maior, mas aquilo do jeito que é, movendo a vida de tantas pessoas, eu acho que já traz pra. Já é grande em si, né? Além de ser grande fisicamente, a fé também é muito gigante ali. Eu acho que o divertido daquele dia de a gente visitar Aparecida daquela forma e sair tirando foto e não sei quantas fotos, tá ligado? Centenas de fotos. Centenas de E fotos. deve ter foto ainda que a gente nem Ah, editou, tem um monte de foto que eu nem publiquei. então, aí já Nem sei se eu começa. vou deixar mesmo guardado. Quem sabe Futuramente num um TBT. TBT. Mas eu acho que isso aí já foi massa, né? E daí, tipo, a gente continuou. E ali a gente fez um quadro, né? A gente gravou um quadro pro Domingo na TV, né? TV Tambaú, SBT de João Pessoa, da Paraíba. E a gente fez esse quadro contando um pouquinho de Lorena, né? Colocou umas imagens do que a gente tinha feito aqui em Lorena, da Basílica não, da matriz daqui. Contou assim por cima um pouco da história assim de Lorena, bem por cima mesmo, assim, falou da Estrada Real e falou do ambiente que mais agradou e tudo mais, que não por acaso era uma igreja católica, né? E, e depois a gente foi para Aparecida justamente para continuar filmando, para continuar gravando, e a gente fez lá os time-lapse e tudo mais e montou esse programa.
E Ficou legal. quem quiser assistir esse programa, eu vou colocar no Adeus Dará, na página do Facebook, eu vou publicar também no site, para deixar ali guardado. E vai rolar o longa-metragem também no YouTube, né? Vai rolar um longa-metragem, vai rolar uma versão maior, É, uma versão estendida, estendida, então, uma longa-metragem. Tem o porque curta-metragem, que é o da TV, é, Domingo na TV, e o longa-metragem no YouTube. pois é, porque a gente tem visto agora, a gente começou a fazer esse quadro no domingo na TV. O primeiro quadro foram 10 minutos, né? Foram 10 10 minutos. minutos. Aí depois foi o de Aparecida, que a gente ah, fez, deu 6 minutos, um pouquinho, né? 6 minutos e alguma coisa. Foi Então. os 6 minutos. E agora tá 4 minutos para fazer tudo. 4 minutos. Imagine você botar um dia de gravação em 4 minutos. Cara, não é fácil, Não brother. é fácil. Você compactar 10 horas de filmagem em 4 minutos, meu irmão. E isso que ele tá falando de 10 horas é sem brincadeira mesmo, É sem porque brincadeira. Sem brincadeira. Porque são 4 câmeras filmando. Então imagina aí, 4 câmeras fazendo fotos e filmando. Então, brother, é muita coisa. Como é que você vai encaixar um monte de coisa em 4 minutos? Brother. Esse é o nosso trabalho. Imagina aí. E daí você tem que contar uma história que tenha a ver. Porque tenha assim, sentido, né? você Porque não passa, adianta, você né? passa os 10 minutos, ou as 10 horas, aí você se lembra de falar alguma coisa. Aí você fala, aí vai falar tipo 30 segundos. Aí você vê, tem 3 Meia hora de minutos filme, de falando de coisa. Aí, tipo, 3 minutos eu tô sendo breve, né? Mas é tipo, dá uns 10 minutos quando você vê 8 minutos e sei lá. Isso de cada um, né? Quando você vai ver, tem meia hora de fala de cada Então, um. você aí você tenta compactar isso tudo, colocar. Sai cortando a cabeça, a pé, e aí chega numa conclusão que ainda não é o que você quer, né? Então, então, aí passou a ser um desafio. Então, quando a gente gravou esse programa em Aparecida, e agora foi pra Itajubá, né? Semana passada já, não? Semana Foi. passada. É, que hoje já é sábado, irmão. Então já acabou não sei quantas semanas já, eu já perdi, já O tô cara perdido assim nos dias. perde Teve total um noção do dia que tempo. o Lenny e eu a gente ficou assustado que era feriado. Não sei do que, mas de Foi repente, uma quarta-feira, eu acho. quinta-feira, Feriado sei de lá. alguma coisa. Oxe, feriado. É, é feriado, então, porque né, fora esse lance de quarentena também, mas a nossa rotina ela é completamente diferente da rotina A nossa do. rotina é que a gente não tem rotina. É, tipo, a gente foi pra Itajubá num domingo, não, numa segunda-feira. Foi na A segunda-feira. gente foi na. Agora eu já não sei mais que segunda-feira foi, mas eu sei que foi. Foi segunda-feira passada, Da semana passada. da semana passada. É. Foi isso mesmo, porque, ó. Caralho, não, porra. Foi, cara, porque assim, a gente fez filmagem segunda-feira em Itajubá, terça-feira a gente foi pra Delfim, aí eu entreguei o programa de Itajubá, Na que quarta-feira. que vai no ar Não se. agora, É que que o o domingo domingo passado não passado não rolou. teve. Exatamente. Que Aí, confusão. então, aí passaram 2 semanas, Misericórdia. mas parece que passou o quê? 4 dias, 2 dias. 3 dias, É. saca? Ontem era 10, hoje já é 19, pô. Hoje já é 20. Aí, então, a gente tá meio assim. Pulou 10 dias aí que Pulou. eu nem vi. Passou, passou que a gente nem viu. E daí a gente foi pra Itajubá, semana passada. E aí, primeiro de tudo,
A gente passou de Piquete. Foi a primeira vez que a gente passou de Piquete. A gente Da passou. entrada ali do Marins, né? Foi. Então a gente passou, pegou mais uns A quilômetros Serra de linda. estrada. Muito. Cara, ali o cara dá pra parar em qualquer canto Muitas ali, tirar montanhas. foto Muitas serras. O lugar é lindo. e daí a gente encontrou a Pedra do Ataque. A Pedra do Ataque. Na verdade, eu tava. Eu nem sei o Na nome. hora eu só enxerguei o nome, né? E nem olhei se vinha carro, só joguei o carro pro outro Viu que deu pra lado, parar? parei e qual é dessa pedra aí? Tinha um senhor lá. Perguntei ele, não, é pertinho aí, dá uns 200 metros. Falei, acho que é nada. Cara, vale um Bora lá. comentário. Vale um comentário. Esse senhor aí, quando a gente falou que era do Nordeste lá, e João Pessoa, Irecê e tal, é que ele falou que ele fazia Rota de carreta, né? carreta de era mesmo, cara. Que ele caminhoneiro, Ele era caminhoneiro. é da região, é de Guará. Eu não me lembro o nome dele, cara. Eu também não, mas eu sei que ele Mas parecia Papai Noel. é um Só era bigodão, magro. um bigodão de, Gente boa. e ele falou assim, trocou meia 5 dúzia de minutos. palavras e falou assim que viajava de carreta e fazia um serviço assim e tal, e que agora tava ali. E foi interessante. Foi massa. E tipo, conversou com a gente e tal, beleza, e a gente falou pra gente que era 400 metros de caminhada ali até o... Pertinho, sem sofrer. Sem sofrer, porque quando Mal a gente... sabia, né? Mal sabia. Mal sabia a gente que ia ter... Mal gente não, eu Nossa, mais, né? cara, Então, pera aí, vamos falar Calma da... aí, no pico Depois da da Pedra do Ataque, a gente seguiu pra a Cachoeira da Estância. Já em Itajubá. Cachoeira da Estância. Tá, só vale só um comentário que na pedra do ataque ali, que a galera pula de asa delta. Galera, E tipo, a gente publicou umas fotos, o Lênin publicou umas fotos no Instagram dele. Em breve vai estar no Adeus Dará. Provavelmente quando vocês estiverem escutando isso aqui já vai estar. já tem. E ali você consegue ver Aparecida, Lorena, Guará, O vale todo, né, velho, do Cachoeira. Paraíba. O vale é aquela parte histórica ali do vale. Na verdade, o Vale do Paraíba é aquilo ali, né? Não, tem mais. Vai até São José dos Campos José dos e Campos. até Volta Redonda. Mas eu acho que o principal é ali, pô. Aqui é tipo, aqui é... É porque as cidades aqui são pequenas, mas é como se fosse o meio do vale, saca? Aqui. Porque Então vai até a divisa ali com o Rio de Janeiro. Isso é... Cruzeiro Porque faz parte, o Vale do Paraíba tem o sul fluminense, que é Itatiaia, Resende, Então essa Barra parte ali da Mansa, Serra Volta do Mar também Redonda. faz parte do vale. Tudo que for Serra do Mar ali, pra lá, a descida pra Angra é pela... Olha aí, Cunha. Aqui pra Paraty. Pô, bacana, não sabia dessa. Eu pensei que era da Duta pra cá só. Não, essa serra vai até, saca? Olha aí, eu não sabia disso. Eu não sei exatamente a extensão da serra e também não sei se o nome da serra ali você descendo de São Paulo para Santos é a mesma serra. Eu não tenho certeza, mas tipo É a Serra do Mar. Ela vai até depois de Praia Grande. Pronto, aí. É isso Tudo aí, Serra essa do Mar, que serra é aqui. onde tem o recinto lá da Onça Pintada, que eu falei. Isso aí. Que é outro assunto. Mas é isso aí, mas toda essa... De um lado você tem toda a Serra do Mar que vem lá desse canto aí e vai até o começo da descida pro rio, que tem a Serra das Araras lá. Olha aí que beleza. E do outro lado, e tipo no meio tá o Paraíba, né? O Paraíba do Sul, o rio. E daí desse lado de cá você tem a Serra da Mantiqueira, que ela vai até... Que é gigante também. A Serra da Mantiqueira é uma imensidão de mata. E pronto, aí a gente subiu o quê? A Serra da Mantiqueira para ir para Minas Gerais e paramos nesse ponto, na Pedra do Ataque, e a gente conseguia ver tanto as cidades ali embaixo, algumas cidades, né? Não toda a extensão do vale, Não todas. e a Serra do Mar,
que se não tivesse a serra, a gente com Ia ver o certeza mar. viria mar. Entendeu? Imagine ali da Pedra da Marcela. Pedra da Marcela fica em Cunha, que é outra história também. Que é já da parte do documentário da Estrada Real. Imagina a visão. Depois aí quem quiser dar uma pesquisada sobre, pesquisa aí. Pedra da Marcela, Cunha, São Paulo. Vocês vão ver do que eu tô falando. A visão é linda. E aqui é cheio de... Aqui. Tem altos picos aqui. Não necessariamente aqui, mas tem ali... E acessíveis, né, cara? Porque lá no Nordeste você já vê que os picos mesmo, os melhores assim pra você ir, é muito difícil o acesso. E aqui na região sul você vê que já é bem mais fácil o acesso. Não fácil, mas é mais acessível do que... Porque já fica perto de cidades e tal, tudo mais, cidades grandes. E lá não, lá se você quer subir um pico lá no Nordeste, pelo menos o pico mais alto do Nordeste, que é o Pico do Barbado, se você quiser ir subir o Pico do Nordeste, você tem que ir pro interior da Chapada e tal, até Piatã. De Piatã você vai pegar uma estradinha para Catolé, de Catolé você vai andar um bocado para subir o Pico do Barbado. É um E trampo. aqui é mais fácil. Aqui você vai ali para Piquete, você já tá ali em cima. Aí se você seguir para Delfim para atravessar a cidade, você tem não sei quantos picos, 2 picos, 3 picos. E aqui você não precisa nem subir, é só você pegou uma estrada alta, você já vê você já tem uma vista incrível do lugar, sem se esforçar muito. E daí, pô, isso aí, e tipo, tá a quantos quilômetros daqui? Tá uns. Esse 26. pico, 26 quilômetros daqui. A gente tá na, na estrada da USP aqui de Lorena, que é tipo meio fora da cidade, mas não é. Que é estrada real, né? Aqui a gente, onde a gente tá, é a estrada real, essa estrada real que a gente vai documentar desde lá de cima da parte, tem a parte da Bahia, mas eu acho que essa parte daqui ela está É a conectada a mais Ouro Preto e a a Diamantina. Diamantina. E pronto, a gente está na extensão dela aqui em direção a Paraty. Essa estrada aqui levava a galera até Paraty. Depois eu vou sair na rua e ver se eu acho algum ouro enterrado. Vai que tem por aí, né? Ver? Um monte de ouro perdido nas cachoeiras. E daí, tipo, a gente tá pertinho da subida da serra, o cara passa Piquete, chega na Pedra do Ataque e aí você Daqui vai nos Marins dá mais ou menos uns 40 quilômetros de carro. de carro. Então, Não é longe, daqui da onde a gente tá, dá pra enxergar é os aquela Marins. história, né, de tão perto e tão É, longe. tão perto, mas tão longe. E daí a gente seguiu. Aí quando a gente seguiu, atravessamos a serra e... Que eu também achei que ia demorar mais, Eu também, cara. tipo, que ia ser um trampo maior, mas é que eu não tinha É noção porque de... botaram medo, né? Cuidado, vocês não vão conseguir subir com o carro. tipo, Que é muito. É uma parede, é. ou ia demorar anos pra... Pô, ia demorar anos pra chegar. E daí a gente foi em direção a Itajubá. Itajubá e tal. E a gente não entrou na cidade e tal de Itajubá. A gente ficou ali nos arredores. A gente visitou justamente a Cachoeira Estância, que eu gosto de falar isso. A gente foi recebido pelo seu Márcio E o Leandro, e o Leandro, que é o proprietário de lá. Leandro, xará do Leandro. meu xará. E eles abriram as portas lá, tal, pra gente mostrar um pouco do lugar, tanto pro Domingo na TV, quanto para as coisas que a gente tem aqui para fazer pro YouTube e tudo mais. Então, é sempre válido, né, falar. E daí também tiramos algumas fotos, tal, foi aquela paradinha lá e tal, escutando o som da cachoeira, tranquilo, Assim, saudades, boas lembranças. boas Na lembranças. verdade, todo lugar, né, velho? Todo lugar deixa uma lembrança. E principalmente quando é um ambiente que eu gosto, né, cara? Que é natureza. Eu tô sentindo falta da praia, não vou mentir. Um marzinho, pega onda.
Mas enfim, seguindo aí a parada. Então, cara, porque é um ambiente totalmente diferente. Você tá Pô, num ambiente de serra. serra e praia, né, brother? É tudo lindo, É. tudo tem energia. Então, ué, cara, ó, aproveitando esse gancho que tu falou, não é que eu não sinta falta de praia. É porque por exemplo, você cresceu, você ficou de quanto tempo a quanto tempo, quantos anos a quantos anos em Camaçari ali? 22 anos na região. 22 anos, então foi 22 anos ali pelo Tipo, aí litoral, eu né? viajava, mas sempre voltava pra Camaçari, né? Fazia meus trabalhos fora e tal, mas sempre quando voltava, Camaçari. Aí tem praia. Pô, eu morei um ano quase na frente do mar, eu filava aula pra ir surfar, brother. Então, Não façam isso em casa. eu vou falar isso pra Não sua file mãe. aula, brother, porque estudar é importante. Aí, ó. Surfar também. E daí, eu não, cara, eu cresci no pé dessa serra aqui, mas não aqui em Lorena, eu cresci em Resende. Brother, eu vou lhe falar, se eu tivesse crescido aqui, eu já tinha rodado essa serra tudo, meu irmão. Eu já tinha subido o Pico dos Maris umas 30 Umas vezes. 30 vezes, com Já era certeza. guia aqui já na região toda. É que tem agulhas negras ali, Já, tá? já era guia Tudo, já, também. já era aqui tudo. A região toda, amigo. Pode chamar Lenick, que Lenick é Ah, Master cara, Blaster guia. o contexto é meio diferente, assim, só porque, tipo, eu fui descobrir o que era, por exemplo, Marins, eu descobri, vou dizer outro dia desses aí, mas foi uns anos atrás aqui, não foi, tipo, nunca, aqui tem coisa que não passa na minha cabeça, tá ligado? De tipo, você O tá cara olha aqui e todo tal, dia um vive. pico grande da porra e não procura Aí saber. tipo, mas você não. É igual. Cara, não É, sei. eu tô Tá entendendo. ligado? Tem muita gente que mora no coração do mundo aí e não conhece nem a E não praia. conhece, entendeu? Não conhece nem o lugar onde mora. Qual foi o lugar que a gente falou, cara? Santa Lucrécia. Pronto. A gente foi pra Santa Lucrécia ali, que é um bairro daqui de Lorena, que é lá do outro lado da Dutra. Santa E Lucrécia. o que que meu primo disse? Que Aqui nunca tinha ido. as fotos eram bonitas, o lugar e tal. Perguntou que lugar era. E Não depois que a gente conhecia. falou, aí ele falou, poxa, Não conheço. não Moro aqui minha conheço. vida toda e não Não conheço. conheço. Então isso é meio que. A gente acaba vendo a grama do outro é mais verde, A né? grama do outro é mais. É sempre assim, saca? Então, aí, tipo, eu cresci em Resende, então, pra mim, praia, por exemplo, não é. Eu gosto, tá ligado? Gosto mesmo. Eu Tipo, gosto. mas, por exemplo, eu penso em ir pra praia, mas eu não penso em mergulhar, nem pegar onda, nem ficar lá. Eu gosto. Então, eu gosto de, tipo, eu gosto do ambiente, eu gosto do barulho do mar, eu gosto de ficar sentado ali e tal. É uma coisa que é uma coisa que me dá prazer. Eu gosto de vislumbrar as coisas. E, Depois da Cachoeira de Estância, a gente seguiu pra Pedra Aguda. e daí começa a E novela. daí começa a novela, meu irmão. Falaram, não, a subida é de boa. São 5 quilômetros ó, da base onde você deixa o carro até a subida, até a verdadeira subida, dá 5 quilômetros. Da base, que é a parte mais difícil que tem, deve Deve dar ter uns uns 300 100, quilômetros, uns uns 300 300 metros. metros mais ou menos. Coisa pouca, brother. Mas, meu irmão, pense numa labuta. Os primeiros 5 quilômetros eu já tava morrendo já. Sedentário, sem fazer mais esporte, Nossa, 1000 cara, anos nem sem me praticar fala isso esporte. aí de. E começou a labuta, né? A gente subindo Não, pra pedra. mas só uma coisa, quando a gente começou a subir, a gente já viu Já o peso do sentiu a negócio. pancada, meu A gente irmão. conheceu o Wellington, Que foi o guia da que gente. foi o guia da gente. Foi um brother lá que o Lenny que trombou ali no começo O ali. cara subiu no morro pra arrancar limão, brother. Eu não faço isso nem querendo, bro. Poderia ser o limão de ouro, eu não subia.
Mas- 5 km de serra pra arrancar limão, parceiro? Não, meu irmão, peraí, né, velho? É de ouro, é o quê? O limão. Você corta o limão e é doce, é? Por quê, brother? Eu vou te falar. Ou esse limão é doce, ou ele tem ouro. Por quê, meu irmão? Você subiu um trem daquilo ali, velho. Pra arrancar o pegar. limão, parceiro. Peraí, né? É, Não me cara. chame não que eu não vou. E daí, tipo, ele no começo ainda falou assim, vamos por ali que é mais perto. E daí que foi engraçado, porque tipo, a gente ia andar pela estrada e tal. Se não tivesse sido ele, a gente teria andado mais um bocado. Isso é verdade. Mas também o que a gente, Tu é o que a doido, brother. gente eu devia publicar essas fotos, cara, porque tá Tem que muito feio. publicar o vídeo todo, pô. Porque assim, tipo, a gente cortou o caminho, É, mas já começou no hard ali. um caminho, quando você for, pedra selada, Pedra pedra, aguda. pedra aguda de Itajubá. Quando você for para subir, tem um portão lá que dá para você subir de carro até a base lá em cima, né? Que é os 300 metros. Se o portão estiver fechado, arrebenta, meu irmão. E vai de carro, porque o negócio é sinistro, velho. Porque daí de carro você vai até a até lá trilha. até na parte da trilha, na parte que é ruim mesmo. Mas aí a Mas quando gente o não. portão tava fechado, e aí a gente teve que subir 5 km de pé. Rapaz, violento. E daí, tipo, essa não foi a pior parte, mas já começou assim. Já E daí a começou gente. Aí deu uma relaxada, né? Porque a gente pegou a estrada de novo. E daí começou a andar pela Só de lembrar eu estrada. canso. Porque aí a gente começou a andar e foi andando e foi andando. E engraçado que no meio do caminho eu ainda gravei o Lênico falando e o Lênico falando mais 10 minutos de caminho. Mais 10 minutos, foi 2 horas de caminhada. 3 Cara, horas a de caminhada. gente andou pra caralho, Tu velho. é doido? E o Wellington lá com nós. Deus é mais. O Wellington dava uma Ali é sentada guerreiro, assim. irmão. Se eu subir todo dia pra arrancar limão, oxe, tu é doido. Eu ia uma vez no mês e olha lá, só se o limão for doce. Levava a árvore, né, pra casa. Oxe, arrancava, pô, fazia umas mudas em Ia casa. ser mais fácil. É. Porque, ó, aí eu vou te dizer, cara. E o pior é que chega uma hora assim que. Não, e ele falava também. Chegamos numa bica lá e saí na água e tal. E ele falou assim: Não, aqui é o último ponto de água e tal. Pra você beber, que daqui pra cima não tem mais. Não. Aí o cara, pô, massa, beleza e tal. E tipo, tamo perto, né? Depois dali a gente andou Mas ainda um bocado. tu é doido mesmo. Naquele ponto ali, né? Até lá em Vale, cima ele dá uns 3 km, uns 2 km. vale salientar que eu lembro que o cara mostrou uma gruta que tem ali, né? Aí tem lá Dodô Dodô Baiano. Baiano, opa, aí minha em homenagem, tirando o Dodô. Mas tinha lá, na hora que eu vi Baiano, eu falei, olha, rapaz, sabia que eu ia vir aqui, ó. Ai, cara, tinha escrito numa pedra assim, bem grande, Dodô O Leandro Baiano. falou, achou que eu tava brincando. Eu falei, oxe, olha aqui, escrito aqui, grandão. É, tá gravado. E daí a gente conseguiu, continuou daí e tal. Umas vacas, né? Pá, no meio do caminho, porque é uma área fechada, é uma É uma fazenda. fazenda. E, e daí beleza. Aí andamos mais uns 40 minutos, mais uns 30 minutos pra chegar dali da bica. É, foi Uns mais 30, uns 30 minutos. uns subindo. 30 minutos assim, pra chegar na trilha. E tal. Aí o Wellington foi pegar um limão dele, né? Voltou, descendo. E a gente continuou. E a gente continuou. E daí, meu amigo, Pô, sofrência. aí foi tenso. Meu Porque irmão, os 10 primeiros passos foram de boa. Sossegado. Brother, eu acho que na hora que eu tava com 10 metros de andada, eu já senti o baque da trilha. A trilha é toda fechada. Quem conhece aí a trilha da Cachoeira da Fumaça, eu gosto de fazer essa comparação. O início da Cachoeira da Fumaça é uma trilha pesada. Mas, brother,
Não se compara. Não se compara não, porque essa é só subida, velho. É uns 300 metros só subindo, cara. E foi sofrido, velho. Eu acho que ali pra mim foi uma superação, porque eu tava, não vou falar desnutrido, mas eu passei mal 3 vezes na subida. Passar mal mesmo, de vomitar e as porra. Cansei, eu tava exausto, exausto, exausto. A gente Pensou levou várias vezes em. e pensei um monte de vezes em desistir, em parar mesmo, em deitar, velho. A trilha é bem fechada, a gente tem que sair escalando mesmo o negócio. O negócio é É íngreme, tenso, é é íngreme. bem íngreme. E eu pensei, não vou mentir, eu pensei em desistir. Só que aí eu lembrei. Lógico que ainda você tem que, do jeito que eu tava ali, é porque eu tava muito fraco, né? Eu tava sem. O cara quando fica muito tempo sem praticar esporte, sente todo o baque quando você vai fazer alguma trilha assim do tipo. E realmente eu senti. A perna já não respondia mais, o corpo já não respondia mais. Então eu estava praticamente me arrastando, estava subindo me arrastando. Parei, parei algumas vezes e nessas vezes que eu parei, eu passei mal realmente. O corpo gelou, o coração achei que ia parar e foi Foi bem todo um tenso. processo Foi, de. foi bem tenso, cara. Porque. Eu não sei, tipo, não dá pra relacionar o tanto de coisa que pode ter acontecido, sintetizar, aliás, né? Mas a gente comentou, né? Tipo, foi uma limpeza, Uma foi, limpeza energética, né? foi, foi muita coisa, Foi porque pesado, velho, foi muito pesado. porque você ali tá. E é um ambiente que eu tenho, não vou dizer um costume, pelo fato do sedentarismo né, que eu tô sem praticar. Mas é um ambiente que eu me identifico, é um ambiente que eu tenho costume já. Mas o peso foi muito grande, cara. Porque eu acho que, tipo, simplificando, né, o que o que pode ter acontecido, assim, o que acontece, né? Porque ali não é só o corpo físico, ali tem suas emoções também, ali tem seu foco, a sua concentração, a meta, né? Tem a vontade e tudo está se manifestando com um desafio, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E daí você começa a subir, aí passa 10 minutos, passa 20 minutos. Acho que foi mais ou menos uma hora de subida, né? Foi uma hora e pouquinho. Uma hora e pouquinho. Que daí você sobe, 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 É sobe, só sobe. subindo, Aí brother. você começa a cansar. Aí você começa a ver que tua cabeça fica pensando, 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 pensando. Só que daí ela não tá mais pensando na, na, no Wellington, na mãe, no dinheiro que tem no bolso, na câmera, não fica pensando nisso. Ela fica pensando, é meio que assim, natural que a mente se foque no problema ali da parada. Tipo, não tá chegando, É, você esquece total, né, eu não, das outras coisas. eu não consigo chegar, ou eu tô passando mal, ou eu tô isso, tô aquilo. Tudo é relacionado ao momento que você tá passando. E daí você, porra, daí você vê o quanto de pensamento de como é que você encara um problema. Exatamente. Porque, cara, é, tipo, a gente fica lendo e fica vendo e, sei lá, autoajuda, os mestres, algum intelectual, algum Buda e sábio, não sei a o porra toda. que, caixa de E daí foto. eles vão falando e tal, e você, não, é mesmo, namastê, e gratidão, e é verdade, e Só só que sei na que nada é ser. prática, Meu brother, amigo, na prática ali, você tem é que outra perceber, onda. porque você tem que ter consciência do que você tá passando no momento, e o momento, aquela subida E ali. principalmente querer superar, né? Justamente, o que, tipo, você só tem ali, o teu objetivo é subir, você tem que subir, saca? Não tinha outro, óbvio, tinha outras opções, mas tanto eu quanto tu, a gente queria chegar lá no final. A gente queria fazer
as fotos, não pelas fotos e não pelo vídeo, mas a gente sabia que era um lugar massa, um lugar bonito, que a gente ia gostar de estar lá, que ia significar muita coisa pra gente ter passado por um lugar como aquele. E realmente é um lugar que vale a pena conhecer. Total. E daí você tá subindo, aí começa o cansaço, as dores, o coração, tal. Aí a mente não começa a se focar naquela parada, aí você percebe o quanto que a mente não para. Aí você começa a pensar assim, porra, antes e depois você tinha o mesmo foco, que era chegar lá. Qual foi a diferença do antes e durante, aliás? O que mudou? Foi o desafio. E daí você, no desafio, você vê como é que você encara o teu foco. Qual é a prioridade que você está dando para tua vida? Como é que você está lidando com as coisas quando a coisa está no vamos ver, tá ligado? Então você vai percebendo como a sua mente está trabalhando, quem é você, quem tem sido você e tal. E daí, cara, que começa a ser a questão. Não é o antes ali de subir e tal. É na hora de que O você está durante e o subindo. depois, né? Porque você está subindo ali e daí vai passar realmente os pensamentos de desistir. Que inclusive, se passa pensamento de desistir na tua cabeça, você tem que pensar. Por que isso me acontece? Por que esse pensamento me aparece? Daí tem as suas emoções, tudo que você tá sentindo ali, porra, tá foda, porra, vai se fuder, porra, eu tô com raiva, porra, eu tô triste, porra, não sei o que, porra, eu vou desistir. Então, tá tudo aí acontecendo no teu ambiente emocional. E onde está a tua mente? Onde está o teu foco? Onde está a tua concentração? Lá no topo, no momento. Então, você é tipo, cadê o. Porque eu me refiro sempre a uma coisa assim, que as coisas mudam e algo permanece. E quanto mais a gente vai percebendo nesse algo que permanece, mais a gente vai entendendo quem a gente é. Isso não prega só para essa subida, né? Isso Não, é a vale para a vida. É vida, a vida. porque a vida é dessa maneira. A vida é dessa maneira. Se você é reencarnacionista, se você não é, se você é ateu, se você é cristão, se você é hindu, cara, não importa o que você é, o que você pensa. Ali naquele momento todo mundo é igual. Na vida todo mundo é igual. Então, se você entendendo todo esse processo de subida, de você porque, claro, foram circunstâncias diferentes, a minha e a sua, né? Mas desconsiderando as circunstâncias e colocando eu e você como iguais naquela situação, em nenhum momento, não vou dizer o de desistência, porra, pra mim só tava na cabeça assim, que não chegava, o final não chegava, Ah, entendeu? É tipo, subo e não chego, subo e não chego, subo e não chego. parece que não chega nunca. Então, esse é um padrão que eu tenho que me ligar, tá ligado? Aí a outra coisa, para não falar só de coisa ruim, igual você também teve essas coisas boas que você me contou, ao mesmo tempo que toda hora que eu pensava, porra, não chega, porra, não chega, eu tava pensando, é só continuar, é só continuar, é só continuar. E eu nem digo dessa forma, porque não foi exatamente assim que eu pensei, mas eu pensei, num passo, depois outro, depois outro, depois outro. E o que era mais engraçado é que tipo, eu tava cansado também e tava tipo preocupado em ter foto, em preocupado, tanto que eu tirei algumas fotos no começo lá, eu tenho a gravação de você falando lá, se você não se lembra. Mas depois, meio que tipo, a única necessidade, a única coisa que eu tinha que fazer era continuar subindo. E eu te digo, eu sabia que o final chegava, então eu não pensei no final. Eu realmente tentei me perceber, tentei me cansar menos, tentei ficar mais quieto, tentei me concentrar mais. Porque eu acho que quando a gente fica afoito, ou tipo, a gente fica muito na pilha, a gente se esquece do principal. Que tipo, para eu chegar lá em cima eu tenho que fazer o quê? Andar. Pronto.
Então eu me concentrava no quê? Em continuar andando. Foi um processo. Aí, tipo, eu parava e olhava pra trás, porque Não teve me uma via, hora. eu já tava lá, eu tava Ah, lá embaixo tava ainda, lá embaixo, eu vi ele sentado. Tá. sofrendo mesmo. E daí a gente. E também a gente se ligou também de sempre estar com mais de uma mochila, sempre ver o que tá, Não o que é carregar necessário peso, subir, né? não carregar Levar. peso extra. Porque a gente vai afoito e tal, e vai de qualquer Mas jeito, porque a gente não achou que seria pesado. Mas aí, tipo, violento. mas aí você já Tem que ser percebe. prevenido, Ou né? você Se se previne. fortalece, ou você. Entende? Tanto eu quanto você, a gente não sabia da subida, como ia ser a subida, sabe? E daí é o lance de você pesquisar direito, por exemplo, sabe? Que também a gente conhece algumas pessoas da região. Pô, pergunta, você já foi em tal lugar? Saca? Então, Como é a subida. como é a subida? Você já subiu? Então, a gente pecou nisso, de não procurar. Agora a gente tem um guia, que é o Wellington. É... Um abraço, Wellington. Um abraço, cara. Foi muito massa te conhecer, velho. Você é uma pessoa muito boa. E teve o brother também, né? O outro que parou do Uno lá, eu esqueci o Foi nome dele. o Natan, O Natan. né, Natan? Também Biólogo veio. Natan. Tem um Instagram dele, a gente deixou o Instagram dele também É, nos nas comentários, descrições. nas Nas descrições. descrições do. E aí, voltando o lance lá da subida. Pra mim foi. Não sei se vocês já assistiram o filme Até o Último Homem, mas quem não assistiu, dá uma pesquisada, que é um filmaço baseado em história real. Então, tem um momento do Último Homem, do filme, que eu me emociono muito assistindo, que é na parte que ele vai salvar os caras lá em cima, né? Só fica ele lá na parte de cima. E ele vai e salva um. Aí ele ainda tá no speed, vai salva outro. Mas chega no momento que o corpo dele está exausto. Aí é o momento que ele fala, só mais um, só mais um. Deus me ajude a salvar mais um. E aí ele vai e sempre salva mais um cara, até que ele tira uma galera lá de cima. E Foram na hora, 75 vidas que ele salvou. eu me lembrei do vídeo desse filme, na hora lá, que eu tava realmente muito exausto, cara. Eu lembrei desse filme e lembrei do vídeo lá do Casey Aham. subindo o pico lá no Chile. A Concagua. E aí eu me apeguei a isso. E a Deus principalmente. Deus, por favor, só mais um passo. E aí eu fui de passo em passo, de passo em passo. Na verdade, de escalada em escalada, porque o negócio é violento mesmo. Até que eu cheguei lá em cima, cara. E foi você superar literalmente todos os seus obstáculos, porque para mim isso ali foi um obstáculo gigantesco. Foi uma superação, porque eu estava muito exausto, eu não aguentava mais o peso do meu corpo, não aguentava a canela velha, já estava doendo que só. Então, para mim A foi gente ficou uns 3 dias doído. eu fiquei, foi uns 3 dias, todo dolorido. Mas quando você, isso, e como a gente está falando, né, isso vale para a vida, quando você passa todos esses obstáculos, porque na vida vai ter momento que você vai parar, você vai ter que pensar, botar a cabeça no lugar, continuar, e vai em outro momento que alguém vai lhe dar uma rasteira, você vai ter que levantar e continuar, e isso eu vou levar para a minha vida toda. E quando eu cheguei lá em cima, que você vê aquela visão dali de Itajubá lá embaixo, você consegue ver e alguma coisa em Inópolis, eu não lembro da Eu não sei o cidade, nome também. Baianópolis, é um negócio assim, eu não sei. É outra cidade lá de Minas. E que você vê a visão. Brasópolis, sei lá. Brasópolis, Baianópolis. Isso aí é o bairrista. É o bairrista. E aí você vê aquela visão, cara, que não é todo mundo que vê. O pessoal, a gente chegou lá em cima e tinha um pessoal lá. E tem o Roberto, eu não lembro. É o nome desse. Desculpa aí se eu errei, meu brother.
Ele falou que tinha sido também a primeira vez que ele subiu naquele pico e ele morou a vida toda ali A em vida toda Itajubá. ali, o que a gente tinha inclusive comentado no começo da podcast, né? E então, brother, são Pô, poucas pessoas que se arriscam a realmente querer chegar ao topo, saca? E isso tem muitas histórias aí, muitas pessoas que a gente costuma ver muito vídeo dessa galera que você tem como um ídolo ou como um bom ator, tipo o Jim Carrey lá, que já morou na rua e tudo mais. Então tem muita gente, porque se você for procurar a história, tem algo ali contar, tem algo a te dizer de superação. E isso vale pra vida, velho. Isso eu vou levar pra minha vida toda. e Foi. foi um dos momentos E ali é quando você vê a glória, né? Na verdade, quando você chega no topo que você vê aquilo ali, você fala, caramba, realmente, que você dá um valeu a pena. suspiro e É, total, velho. porque realmente é uma visão e a gente pegou um pôr do sol e o pôr do sol, cara, Lindo pra caramba. foi Foi muito lindo, foi incrível, foi incrível. E foi subirei de novo. Não sei quando, mas ainda vou subir lá outra vez. e você vai ver o quão mais fácil vai ser. Aí falaram do Pico dos Marinhos, que às vezes é violenta também. Tô imaginando, mas eu vou me preparar pra mim ir de boa. É. E Mas, cara, e daí diga. não, pode falar. E cara, e daí tipo, por exemplo, se a galera vê se vocês verem a esse episódio em específico do Domingo na TV, você vai ver 4 minutos de um vídeo assim onde a gente vai, na metade do vídeo a gente tá na Cachoeira Estância e tal, e daí já vai pro pôr do sol lá e tipo, a gente tá realmente cansado. Você nem falar direito, eu pegando a câmera assim, eu tentando me concentrar na fala, manter a câmera erguida, ah, falar, tá ligado? E tipo, ali você consegue ver um pouquinho Do cansaço que a que gente a gente. tava. Só que infelizmente a gente não consegue transpassar tudo o que foi, né? Porque assim, a gente chegou lá, era 2 e. A gente chegou lá A embaixo. gente chegou na base, era 2h10 mais ou É, menos. a gente chegou lá em cima depois das 4. Era depois das 4. A gente chegou lá em cima depois das 4. Foi mesmo. Passou meia hora só, viu? Só foi meia hora lá em cima de descer, senão ia ficar escuro, aí era problema. Chegamos lá e Mas ficamos um foi uma meia tempo e hora tudo mais. que, na moral, A gente não vai mais esquecer isso, sabe? foi massa. E, porra. E é tipo isso, assim, são, são coisas que, tipo, a gente passa, obviamente que foi uma escolha. A gente poderia, sei lá, estar surfando em Camaçari, ou poderia estar dando aula em João Pessoa, poderia estar andando de bicicleta pela Patagônia, a gente poderia estar fazendo qualquer uma dessas coisas. Mas o interessante é você não se prender a. Que é uma coisa que, tipo, a gente tem que se convencer também. Porque senão a gente só vive essa realidade aqui e a gente entra no padrão das coisas e vive o que o povo pensa que a realidade é. Então, Faço uma coisa diferente todos os dias. todos os dias, né? O, se você pegar todo esse apanhado de informação aí, toda a parte boa, a parte bonita, a gente começou o dia bem lá na Pedra do Ataque, aí depois a gente foi pra Cachoeira Estância, aí teve um momento de lazer ali, tal, gravando e tudo mais, mas a gente tava fazendo uma coisa que a gente gostava. Então, Gostava não, gosto. Muito. não me referia. Eu sei. E daí, aí como diz, e daí depois a gente vai para essa subida aí que tipo, é
é uma junção entre o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer profissionalmente, com o que a gente gosta de fazer na vida da gente, junta, e o aprendizado que vai em paralelo é algo que, querendo ou não, eleva os pensamentos, expande a tua consciência. Ainda que por um breve instante, onde aquele momento da subida que você não pensa em nada além da subida, por exemplo, né? Mas não só isso, mas como outras coisas que te ensinam a viver, né? Então, tipo, foi uma escolha passar por aquilo. Muita gente pode achar desnecessário você passar por aquilo, mas ao mesmo tempo, por ter sido uma escolha e a vida não deixar de ser vida, Eu acho que nada é desnecessário, cara. acaba, entendeu? Não sendo, porque não, é só um caminho diferente que você escolheu para chegar no mesmo lugar, saca? Todo mundo, eu acredito, eu não vou dizer acredito, o que eu tomo para mim como realidade é justamente esse processo de expansão que a gente tem, esse processo de crescimento, né? De crescer internamente, de se autoconhecer, tudo mais. E esse processo da subida, por exemplo, essa viagem para Itajubá já foi uma junção de informações que me levaram a pensar em coisas que vão para além daquilo. Então realmente não foi desnecessário. Foi algo que ensinou tanto eu quanto tu, saca? E fortaleceu algumas coisas também. Tipo, se vier um obstáculo daquele tamanho, A gente vai você, encarar de peito. você não vai sofrer tanto. E se vier um maior, você já, você já treinou, tá ligado? Então, são essas coisas que a gente vai levar pra vida. E tipo, quando você for ensinar pros seus filhos, pro seu sobrinho, neto, o neto do outro, qualquer pessoa que você vai dizer exatamente aquilo que você já me disse. Pô, eu quero chegar para os pirrai e falar assim, pô, 50 anos atrás eu vivi tal coisa. Eu fiz isso, Eu isso. fiz isso, isso, isso. E falar, né, o prazer de ter vivido dessa maneira, de não ter uma vida de rotinas, como muitos têm vidas presas aí a uma rotina caótica. Desculpa o comentário, mas tem muita gente que segue uma rotina caótica achando que não é capaz de fazer outras coisas. E isso Ou que essa rotina caótica é o é o suficiente suficiente. também. E todo mundo é capaz, né, velho? Todo mundo. Ninguém nasce com dom, brother. Então, é sair da rotina. Eu esqueci o que eu tava falando, mas continua. Deu meio que um branco aqui. Mas é essa parada de você olhar pra trás e tipo, Sim, exatamente. Voltou, refrescou. E aí você, quando você tiver coroa, que você olhar suas fotos assim, se olhar o Facebook, se olhar o Instagram ou uma foto guardada, o seu álbum de fotos. Eu ainda tenho um álbum de foto de criança guardado. Que é coisa que eu gosto de ver também, lembrar como foi minha infância. Minha infância foi ótima. E você tá coroa com seu sobrinho, seu filho, os amigos do filho, todo mundo sentado lhe ouvindo. E você contando suas histórias, porque criança gosta de ouvir história. E você contando o que você fez, por onde você passou, os riscos que rolou no caminho e tudo mais. Então, é você olhar para isso e você dizer: eu vivi, eu tive uma vida, eu eu fiz o que eu quis fazer, eu fui onde eu quis ir. E isso não liga a dinheiro não, brother, porque muita gente hoje está viajando, referente à viagem, muita gente está indo de pedalando, inclusive o Leandro já foi pedalando para Patagônia,
Então não venha me dizer que não é capaz não, porque tem gente que vai andando, brother, pegando carona, e eu conheço pessoas assim. E para aqueles que pensam assim que para pedalar precisa de dinheiro para comprar uma bicicleta, para ter o almoço, para ter aquele, te mostrei um vídeo hoje, né, do que tinha um cara tocando flauta, aquele um judeu que tinha feito uma promessa, não me lembro, eu me lembro o nome dele, Bior, e eu não me lembro o propósito exatamente, mas ele saiu do Mato Grosso e foi para Argentina sem dinheiro. Olha aí. Era uma bicicleta E normal. certeza ele achou muita gente que ajudou ele no caminho, pô. E a última vez que a gente tinha visto onde ele estava, que no site dele dizia, ele fez um sitezinho tal, que tinha lá a rota. Ele estava na Argentina. E a gente conheceu ele antes de chegar em Santa Vitória do Palmar. Então, Ainda tem contato com ele, não? não, não, Mensagem. faz muito tempo, faz 5 anos. anos. E daí, tipo, você não. Cara, Casey Neistat, uma das referências que a gente tem, que Total, é realmente né? uma pessoa É, o cara. que saiu, que sofreu, assim, paradas que, tipo, só ele mesmo, ele tenta contar e tal, a gente entra na história, sente empatia, mas viver só ele viveu e para entender. E ele chega num vídeo e diz assim, olha, entre você e seus objetivos existem obstáculos. E muita gente trata esses obstáculos como justificativa para não chegar. No objetivo. Então, cada um desses obstáculos vira uma desculpa. Vira uma desculpa. Então, você nunca atinge as suas metas. E para aqueles que acham assim, não, porque a vida, porque isso, porque aquilo, eu digo outra coisa que ele disse, que a única coisa de tudo que ele fez na vida, a única coisa que separou ele dos objetivos, aliás, que fez ele chegar nos objetivos, conquistar os objetivos dele, foi trabalhar, foi o trabalho, foi esforço, foi persistência, foi se manter no E caminho. essa de querer não é poder? Querer é poder sim, brother. Só Querer. depende de você, irmão. Só depende de você. Como a gente sempre fala, é foco. Você tem que ter determinação, você tem que ter foco no seu objetivo. Você vai tomar um monte de queda até você atingir ele. Isso é fato, é a vida. A vida vai lhe dar uma surra. Mesmo que você bote um monte de desculpa para não chegar nele, você vai apanhar do mesmo jeito. Então, foco. Foco, força e fé, principalmente. Tenha foco, porque muita coisa. Claro que aqui a gente está aprendendo também, a gente está. Tomando tapa, surra, todo mundo. Tá todo mundo num momento difícil e tudo mais, tem uma questão global acontecendo que está interferindo, influenciando a vida de todo mundo. Mas vamos deixar isso de lado e vamos entender o processo simples da vida. A gente tem duas opções na vida. E não me venham com classe social, porque essa não é a questão, isso é secundário. Se você botar, se você tiver um objetivo e você, com as ferramentas que tem para dar o primeiro passo, você dá o primeiro passo, inevitavelmente, para dar o segundo passo, haverão outras ferramentas. Pessoas diferentes, coisas diferentes, tudo diferente. Esse projeto aqui nasceu de uma ideia, como várias outras coisas nasceram de uma ideia. O McDonald's nasceu de uma ideia, entendeu? E A não Walt Disney nasceu de uma nasceu de uma ideia. ideia. O A cara Coca-Cola o cara era do McDonald's, Corta. o McDonald's, não deixa, né? O McDonald's, o cara começou vendendo um hambúrguer de $1, tá ligado?
Aí deu certo, aí fez outro drive-thru de hambúrguer. Depois foi outro, e hoje Grandes empresas. é uma das maiores fast foods. Mas aí hoje tem toda aquela briga e tal, mas pô, o cara começou, Tudo nasceu de uma ideia, né, o velho? cara teve uma ideia. As bandas de rock, você vê que nasceu, as bandas, as clássicas nasceram em garagem, brother. É, De uma ideia. Ah, bora juntar fulano, ficando e beltrano. Não bora começar a tocar, bora. E aí, desse começar a tocar, os caras ganharam o mundo, velho. Então tudo nasceu de uma ideia, irmão. Ramones, nasceu com, tinham R$ 150, compraram com R$ 150 uma guitarra, um baixo e uma bateria. Aí, Eu acho que foi isso mesmo, US$ 150, perdão. E daí, a partir disso, os caras fizeram a banda e tal. Mas só que, cara, não é uma questão de sorte, entendeu? Eu acho que é essa questão de você ir dando os seus passos e você vai encontrando as pessoas. Por exemplo, eu conheci o Lennox só porque eu estava em Porto Alegre a partir dessa ideia de viajar de bike. Se eu não tivesse ido para Porto Alegre e se ele não tivesse lá, a gente não estaria hoje gravando essa podcast aqui, é verdade. entendeu? E também não foi uma questão de sorte, Não. foi uma questão de afinidade, sintonia, foi uma questão de vontades que se entrelaçaram, Universo. né? A gente, ainda que não haja destino, nada é por acaso, É, eu acho entendeu? que nada é por acaso, cara. E se essa podcast tivesse 1 minuto só a gente sentaria aqui, tomaria um café, falando sobre a relação entre as energias e o processo da criação e da cocriação das coisas, né? Mas se não, se não fossem essas coisas, a gente não estaria aqui falando com vocês. Então, todo esse processo é complexo. Quanto mais você lê, mais você vê que não sabe nada. É verdade. E você tem que estudar mais e tudo mais. Mas mesmo isso tudo, você vê que a questão é simples assim. Basta querer mesmo. Você tem que querer com vontade. Com vontade. Porque E botar a cara a tapa. as coisas se dão por intermédio da sua vontade, mais força na tua vontade tu colocar, mais forte o processo vai ser. Quanto maior concentração você tiver, quanto maior o foco, mais direto ao ponto você vai, menos tempo você vai perder. Então esse é o processo das coisas. Igual a subida que a gente teve, é uma besteira de 300 metros, uma subida que com certeza muita gente fez pior do que a gente. Ou melhor, né? Mais disposto e tal. Digo, pior no sentido de, sei lá, quantas pessoas já não foram no Everest, entendeu? Então, e quantas pessoas morrem no... E não teve lá também a colega também que falou que chorou subindo? Foi. Então, tem todos sabe, eu acho que não se compara realmente, você comparar a experiência de um com o outro e tal. Mas são essas coisas que ensinam pra gente aquilo que a gente precisa aprender, sabe? Porque é no desafio que a gente vê quem a gente é e o que precisa ser, independente do desafio. E como já me disseram há muito tempo atrás, uns anos atrás, se na sua vida não existe nenhum conflito, é porque alguma coisa está errada, Alguma coisa tá errada. entendeu? Porque a vida é inevitavelmente um conflito Um por si só. desafio, né? E daí cada um vai, obviamente, viver esse caminho de várias formas. Mas no final enfim, Prazeroso. cara, Superação. sabe, você vai chegar, você vai, isso é para tudo, para subir um pico, para montar uma empresa, Pra você levantar para da cama. se levantar da cama, numa depressão, Tudo é força de vontade.
Você tem que pôr a vontade. E se não tem vontade, como já me disseram também, treina a sua vontade com coisa pouquinha, coisa pouca, no dia a dia. Mantenha uma meta, acordar todo dia a tal hora, levantar, arrumar a cama, fazer o café, fazer qualquer outra coisa e dar uma caminhada, tá? É, Aí você bota a meta, acordar todo dia a tal hora para me fazer tal hora, tal coisa. Vai ser uma rotina, mas vai lhe ajudar a poder botar o cérebro mais para funcionar, para pulsar, para criar. Porque um cérebro parado, ele acostumar ali com a mesmice ali, ele não atrofia. vai conseguir produzir novas ideias. Então você tem que estar sempre alimentando. É, e é E a não só questão. lendo, porque ler todo mundo lê, eu leio também, mas o negócio é prática. Você tem que botar na prática. Sair da teoria e ir na prática. É, aplicar o que você aprendeu, vamos ver se dá certo, né? Tipo, alguém falou que tal coisa funciona. Você pode acreditar ou pode ver se é realmente, se é verdade. O massa é que já vai 1h10 de podcast, a gente não falou nem tudo que a gente queria falar. É, eu acredito que deu fim, no próximo episódio, a gente fala com mais cuidado, inclusive, porque por causa também do episódio que vai sair do domingo na TV e também porque é um lugar também que, tipo, Tem muita coisa, né, pra falar de lá. que ao mesmo tempo que Itajubá foi aquele cansaço, aquele gasto de energia e, sabe, aquela necessidade de você se superar. Eu acho que em Delfim, né, no Hotel Fazenda Boa Esperança, que foi o hotel que recebeu a gente passou um dia lá. Ali foi meio que Foi a o, calmaria, né? foi o contraponto, foi o descanso, foi a revitalização, foi o, o apreço, foi. É como que se tivesse sido presente. É, Assim, toma, você, por você ter feito isso ontem, tá ligado? Assim, a vida, cara, eu ainda, que nem eu falo no vídeo também, eu me surpreendo ainda com a vida, mas eu não sei por quê. Porque ela, tipo, ela exige de você um esforço e cada vez mais que você vai se esforçando e ela vai te exigindo mais, ela te dá de acordo. É um negócio, são duas forças se encontrando, duas forças opostas se encontrando a todo momento, sabe? Então, enfim, não vou entrar em detalhes, a dualidade da vida e blá blá blá, mas é uma coisa se pensar que a gente só chegou no topo, né, no pico lá, porque a gente mentalizou, né? Se focou, independente a da... gente fez por onde, né? A É, gente exigiu o esforço necessário e subiu. Sabe que a gente tinha uma meta, independente da dificuldade, a gente chegou lá, né? e a gente chegou lá. O esforço que a gente gastou por chegar lá, a vida repôs, Depois, no dia seguinte. entendeu? Então, eu acho que fica. A gente vai falar melhor de Delfim no próximo episódio. A gente só tem mais umas coisinhas para falar. Mas desde já agradecer ao Wellington, a galera lá que também ajudou, né? Roberto, Rogério. Sei que ele é Ribeiro, porque é meu. É, Eu tive assim, porra, meu primo. Tá ligado? gente Mas boa, galera lá em gente boa, o cima, pessoal de de Itajubá lá. Itajubá.
muito legal conhecer vocês. E fica, né, o aprendizado foi legal, cara, foi massa. A gente começou o dia bem, a gente terminou o dia bem. Eu acho que. E, e também a gente começou vendo um lado da serra e terminou vendo o outro, sabe? A gente viu o sol de um lado e depois viu o sol do outro. E é massa, realmente. Foi um dia que valeu a pena. Todo dia vale, né? Vai depender de você, o que você vai fazer. Acho Pra que valer a foi, pena. acho que foi uma indireta pra mim. Foi mal aí, cara. Porra. Não, mas bem, E foi aí, Delfim Moreira vai ficar pro próximo episódio. Delfim. Mas, lembrando, vamos falar agora da nossa amiga Ana. Na nossa Ana, olha aí. Ana, 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 deixe seu comentário aí referente aos meus comentários, por gentileza. por gentileza. Mas a Ana tá começando o projeto dela e o Nômada, que Tudo isso que a é. gente falou, só lhe interrompendo, tudo isso que a gente falou referente à superação e tal, tudo mais, cai a carapuça serve legal pra Ana, porque a Ana é dessas pessoas que ela tem medo de ir. Então a gente sempre fica cutucando ela A para ela gente, a poder. gente sempre incentivou ela a sair do lugar, tá ligado? Ela. Porque. E, pô, o projeto dela, o que mais me chama atenção, na real, é em como as pessoas elas transformam as ideias delas em coisas, saca? Porque não importa o que você faça, as coisas que você vai fazer, ela tem as suas impressões, ela tem as suas características. E o que eu acho legal é, primeiro, a Ana tem alimentado essa ideia do eu nômada há muito tempo, faz meses, né? Isso, o do eu nômada, né? Que já veio de um processo dela que ela vem alimentando desde 2016, 2015, que Muito foi tempo. porque foi quando ela fez parte do Adeus Dará e ela entrou nesse nicho, assim, pelo menos ela veio com a cabeça para cá e pensou nisso aí. São minhas opiniões, viu, Ana? E, e daí ela saiu, e daí viveu várias coisas, e várias coisas, e várias coisas, e no momento a gente se encontrou de novo. E o que eu achei interessante, que eu comentei isso contigo antes da gente gravar, é que ela sempre teve a sintonia. Tipo, ela sempre teve o potencial voltado para isso. E daí quando você cutuca ela e tal, eu vejo o outro lado. Eu vejo o processo do outro lado, como é que foi que ela criou todo 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 esse corpo da ideia dela, sabe? E claro, assim como eu tive também muita dificuldade de sair, de comprar passagem para ir de bicicleta desde Joinville. Eu não saí de João Pessoa de bicicleta, saí de Joinville. Então, para mim comprar a passagem era realmente já E era saber que uma. estava prestes a acontecer, meu amigo. Pronto, aí eu tava naquela, lascou. Comprei e lascou. Tá ligado? Agora eu vou ter que ir, senão É, vão dizer que eu sou fraco. tô fudido. Tô E fudido. foi, e foi um negócio sempre assim comigo, entendeu? De tipo, pensar e repensar e repensar e repensar e não tem coragem, tem coragem, não tem coragem, do que eu vou fazer, do que eu vou viver, como é que eu vou chegar, saca? E, óbvio, eu tive um processo diferente do dela, diferente do de Wagner também, que me acompanhou nesse caso, mas que foi justamente o de você não só acreditar numa ideia, mas aquela dificuldade que você tinha de deixar fluir, sabe? Aquele medo que aparece. Eu acho que o maior medo é o sair, né? É, Porque depois que você sai, que você entende, o medo já não existe mais. ele,
vaza, tipo, você vai ter medo, você tá no meio do nada, e ó, tipo, você tá pedalando na Patagônia, tá ligado? Você vai ficar com medo do. Não, o medo é do desconhecido mesmo, sabe? E o que eu acho legal do processo de criação dela é que ela sempre me transpareceu a vontade, mas regado dessas desconfianças e dessa falta de segurança que ela precisava e que eu, tanto você quanto o Wagner, quanto outros, sempre Empurrando, né? deram um empurrão. Então eu acho massa que vocês percebam, inclusive, ela escreveu um texto, eu publiquei ontem no dia 20 hoje, Foi. Ontem, dia 18, 19 de, foi. Dia de 18 eu junho. publiquei. Não, na verdade 19, né? Ontem Já foi não, 19. já não sei mais. Hoje é sábado já. É, pronto. 4 horas da manhã a gente começou a gravar esse negócio. Dia 19 eu publiquei. Se vocês entrarem no distropia.com ou irem no blog e procurarem lá, novo projeto Eu Nômada, ou se forem em produtores e clicar lá no menu Eu Nômada, vocês vão ver lá a tag para esse texto dela, e vocês vão ver que ela está falando justamente desse ponto, de onde você, regado pelas coisas, pelos medos alheios, pela sociedade, pela forma como a vida é fora da gente e tal, e como a gente tenta se adaptar com essa vida que está fora da gente. Então, tipo, se você não faz de tal forma, você está errado. Se você pensa de tal jeito, você está errado. Então, você tem uma série de empecilhos que te impedem de se manifestar por completo, né? Inclusive os seus próprios, mas no caso dela, ela está se referindo a esses obstáculos que a vida põe e impõe assim ao teu redor. E daí você não sabe se faz, você quer fazer, mas tem medo, tá ligado? Então tem a questão da quantas vezes você duvida das suas próprias ideias, sabe? Será que elas se encaixam nisso que você está se propondo realmente a fazer? Será que você tá ou você está viajando, tá ligado? Então são várias questões que estão Tô viajando. são várias questões que são, são várias questões que você tem que rever no teu dia a dia, em você mesmo, para você chegar no lugar onde você quer. Toda essa questão e tal que a gente falou hoje tem muito a ver com o que ela está sugerindo no Eu Nômada, que é um processo de autodescobrimento dela, de autossuperação dela também. De tipo, ela tá apostando na ideia dela. Ela tá apostando ela está empreendendo na ideia dela. Ela está querendo transformar a vida de outras pessoas a partir daquilo que ela está vivendo. Então, se vocês quiserem dar uma lida, conhecer o projeto dela, é um projeto que está vinculado ao Distropia. A gente está publicando todos os a gente está publicando todos os textos de projetos de amigos, projetos que estão agora vinculados ao Distropia pela ideia, pelo CERN, que é o autoconhecimento, e cada um na sua pegada, Cada um na sua pegada. né? Cada um na sua ideia, trazendo o conhecimento que tem a respeito das coisas Do que faz, né? para manifestar e ser mais uma ferramenta que a gente tem para se autodescobrir e conhecer e conquistar coisas novas. Então, eu acho que se vocês forem lá no Distropia, vocês vão achar lá no blog o texto dela, Eu Nômada. Sigam também no Instagram,
que o Instagram novíssimo, eu Nômada também. E qualquer coisa vocês falem com a gente, vai ter vídeo no YouTube também dela. Ela quer colocar, ela tá colocando as podcasts no ar, então é uma chance de vocês que estão no empreendedorismo, que vocês querem empreender em algo, que vocês querem botar uma ideia no papel, ir atrás dos sonhos que vocês têm, das vontades que vocês têm, vale muito a pena. Ela tem bastante conhecimento sobre a área, ela tem conhecimento não só de empreendedorismo e tal, que é a área que ela está se metendo aí, mas também tem toda uma questão por trás. Ela gosta de budismo, tal. Ela tá se voltando para si também, tá se descobrindo, redescobrindo, e a gente também tá no pé, né? Que a gente tá, Tem que sair cutucando ela pra ela poder a gente fazer. fica lá, mas é uma é um projeto que realmente eu acho válido que a gente acompanhe. Inclusive eu quero acompanhar porque eu quero aprender coisas que eu sei que só ela sabe, que eu não sei. Então, se vocês quiserem, procurem lá no Spotify também, no Anchor, Eu Nômada. Então, encerrando mais uma podcast. Essa levou um pouquinho mais de tempo, Mais de mas foi tempo porque e foi vocês legal se o papo. acostumem porque vai cada vez A gente mais. provavelmente passar 5 dias aqui só conversando, porque a gente tem muita coisa pra falar, pra falar E a se não verdade. der para escutar tudo de uma vez, aperta pause É, e continua escutando depois. E continua escutando depois. A gente pretende também fazer podcast com ver. outras pessoas, né? Velho. Então, E quem sabe uma live? olha só. Falando Então, sobre o nosso projeto. a gente tem muita coisa aí Se esse podcast no YouTube chegar a 100 likes, a gente faz uma live. uma live com alguma celebridade aí do mundo Peixe da nice. Queixnasta. Então, caras, pessoas, eu agradeço muito Mulheres, meninos e meninas, pela homens e presença. rapazes. Eu Ladies and agradeço, gentlemen. eu agradeço a boa vontade de vocês de escutarem até o final. Eu agradeço a presença de vocês até agora. Se você chegou até aqui, você merece um like. Você merece um like, entendeu? Coloca aí nos comentários aí o teu Instagram que a gente vai lá deixar um like pra você. E sempre lembrando que as nossas redes sociais, o Mundo a Deus Dará, no Instagram e no Facebook, Viajar é Preciso 01, Que tá aí na descrição. nas redes sociais, Leandro.Atos Ribeiro, por aí. A gente Falha. tá Me adicione no Orkut. A gente está coproduzindo um documentário com a Imperial TV. A gente está produzindo o quadro Os Viajantes com Domingo na TV. Estamos colocando também no YouTube tanto essas podcasts quanto os vídeos, as versões longa-metragem Longa-metragem. dos quadros, assim como algumas outras coisinhas mais que a gente vai produzindo conforme o tempo for passando. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado. Curtam lá, Distropia, viu? Compartilhe se gostar. E antes que vocês falem, eu sei que minha voz é chata. Perdoe-me, não dá pra mim fazer alteração de Não dá, voz. não dá pra mudar, né? Não, mas se não acabar se acostumando, brother. Se acostumar consigo, né? Eu sou gente boa pra caramba. Ainda bem, né? Que bom, né? Glória a Deus. Pô, se não fosse com uma voz dessa. Imagina ia ser um cara chato. Ai, imagina. Gente, a gente Agradece mais uma agradece. vez. Se você chegou até aqui e você gostou do nosso papo, dê um joinha, compartilhe e, se possível, comenta aí sobre o que a gente conversou e tal. E se quer que a gente aborde também alguma ideia, alguma crítica ou alguma coisa do tipo. Beleza? Tamo junto. Um bom dia. Uma boa noite. tarde, uma boa noite.
Um boa o que você quiser e tamo junto. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Beijo, mãe. Beijo, pai.